Para fazer esse modelinho, a gente vai estar precisando do molde base do corpinho, que eu já ensinei vocês a fazer aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. No vídeo eu ensino a fazer em qualquer tamanho, utilizando a tabela de medidas ou tirando a medida no corpinho da criança. E eu também tenho o molde base pronto para venda, para quem quiser adquirir. Eu tenho ele de 1 mês até 14 anos, vai a base do corpinho e a manguinha, que é uma base crua, que a gente vai transformar em outros modelinhos, tá? O molde base vai ter a cintura, e você pode utilizar ele para transformar no modelo desejado. Eu também tenho o molde pronto do vestido com lastex nas costas. Esse que eu vou ensinar a fazer hoje, eu tenho ele pronto para venda também. Vai de 1 ano até 14 anos. A base vai de 1 mês até 14. Aí aqui tem a frente, tem as costas, tem o molde pro lastex, tudo direitinho para vocês. E tem o vídeo da costura também. Então vamos lá. Com o molde base em mãos, eu vou fazer a alteração. Primeiro eu vou fazer a alteração no decote da frente, porque aqui você pode descer 1 centímetro. Você pode alterar aqui a quantidade que você quiser, para esse decote não ficar muito próximo ao pescoço. Então, o que você pode fazer? Você vem aqui no nosso decote da frente e tira 1 centímetro em toda a volta do decote. Vem aqui, daqui para cá, você desce 1 centímetro e vem contornando ele, marcando esse 1 centímetro. Aqui no ombro a mesma coisa, daqui para cá marca 1 centímetro. Esse aqui é a frente. Vai tirar aqui. E essa parte você vai recortar do molde. Lembrando que se eu tirei 1 centímetro aqui no ombro da frente, eu tenho que tirar no ombro das costas também. Agora vamos lá. Mexer no molde das costas. O ombro da frente e costas vai ser costurado aqui o tecido, né? Frente com costas, na hora da costura. Então, aqui o ombro das costas tem que ter a mesma medida da frente. Então, eu vou tirar aqui 1 centímetro também das costas. Eu pego daqui pra cá no decote e tiro 1 centímetro. Tá? É só isso aqui que eu vou marcar, porque eu não preciso contornar o decote das costas, porque ele vai abrir até embaixo. Daqui, olha, onde vai ser o ombro, aqui vai sair, lembrando que vai sair. Daqui pra baixo, eu vou descer uma linha reta, só que eu vou dar uma leve inclinadinha nessa linha. Ao invés de descer reto, ao invés de descer ela reta, aqui, eu vou dar uma leve inclinada aqui, ó. A régua aqui embaixo vai andar pra cá 1 centímetro. Só um pouquinho. Então, do ombro pra cá. Prontinho. Essa parte aqui a gente vai utilizar para fazer o molde do lastex. A altura aqui do lastex é opcional. Aqui eu vou colocar, eu tô fazendo aqui um molde no tamanho de 3 meses para caber aqui na tela, mas aí vocês vão colocar de acordo com o gosto de vocês. Não pode ser muito alto, senão vai dificultar vestir no corpinho. Mas também não precisa ser tão baixo, para não ficar caindo aqui no ombro. Vou colocar aqui para esse tamanho com 7 centímetros. É uma altura que eu escolhi aqui. Mas aqui 7 tá bom pra mim. Agora eu vou recortar meu molde das costas para separar. Tá aqui, frente e costas já estão prontos. Agora essa partezinha que vai ficar para eu fazer o lastex, eu vou ter que aumentar ela. Por quê? Ela vai ter que ser o dobro. Depois que eu aumentar ela, eu vou cortar 2 vezes e meia ela no tecido. Eu vou pegar meu quadradinho, vou posicioná-lo aqui. Dessa forma. Ó, copiei ele. Agora eu vou posicioná-lo aqui, virado para lá, só para aumentar o tamanho dele. Tá vendo? Eu dupliquei esse tamanho aqui, que vai ser o nosso quadradinho para cortar o lastex. Fica assim, essa aqui a gente pode jogar fora, olha. Tá vendo? Aquele quadradinho que eu cortei daqui, eu dupliquei ele, certo? Aí essa parte do lastex, a gente vai cortar 2 vezes e meia. Na hora do corte eu vou mostrar a vocês o que é essas 2 vezes e meia, tá? Fazer assim, ó, uma vez tá aqui, aí vai virar ele assim, marcando no tecido 2 vezes, aí vai marcar mais meia dele, entendeu? No tecido. Na hora do corte vocês vão entender. E quem quiser adquirir o molde pronto, eu vou deixar o contato da minha loja no WhatsApp aqui na descrição para vocês, tá bom? Vocês darem uma olhada no meu catálogo. Não tem só esse modelinho, tem outros. Tem o molde base também. Aí quem se interessar, é só dar uma olhadinha lá. E quem quiser aprender a fazer, porque eu aconselho até para quem compra um molde base, para quem compra molde de roupinhas prontas, a aprender a modelagem, que isso aí vai te libertar para você criar vários outros modelos, tá bom? Através de um único molde, até do molde pronto, você consegue transformar ele em outros modelinhos, você tendo noção de modelagem. Também tem aqui no meu canal um curso para iniciantes em modelagem, é só você clicar ali na aba playlist, que
que você vai encontrar. Eu já posicionei o molde com o tecido dobrado no sentido da orelha. Orelha é essa marquinha que vem no tecido. Geralmente ela vem com escritos ou alguns furinhos, vem de fábrica. Então, a gente posiciona assim, ó, dobrando a auréola no sentido da outra auréola. Na aula do molde, eu fiz no tamanho de 3 meses. Aqui eu estou fazendo no tamanho de 6 anos e usando tricoline. A frente, eu posiciono aqui na dobra do tecido, bem rente à dobra, porque a frente não vai ter abertura. E as costas, eu posiciono deixando uma margem de 1 centímetro. Vou cortar 2 vezes a frente, dessa forma, e 2 vezes as costas. Depois que eu cortar, eu vou posicionar o molde do lastex e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Então, como esse molde não tem margem de costura, eu tenho que cortar deixando a margem de 1 centímetro em toda a volta. Vou dobrar novamente o tecido, vou cortar de novo. E as costas eu tenho que abrir. A parte das costas vão ficar 4 partes. E a frente vão ficar 2 partes. Então, eu abro as costas aqui no meio, dobro o tecido e corto novamente. Para cortar o lastex, eu dobrei o tecido. Para dobrar aqui, essa parte eu vou colocar o lastex. Eu dobrei o tecido, vou posicionar o molde aqui na dobra. Que aí vai ficar o dobro. E eu tenho que cortar mais um pouquinho, mais a metade dessa folhinha, mais essa quantidade aqui. Então, eu posiciono com o tecido dobrado, deixo a margem de 1 centímetro em toda a volta. Só que nessa parte de cima do lastex, eu vou deixar um pouquinho a mais. Eu vou deixar 1,5 centímetro a 2 centímetros, porque vai ter um acabamento com elástico aqui. O restante pode ser com 1 centímetro. E quando chega aqui, eu tenho que passar a metade desse papel. Então, o que eu faço? Parei aqui. Eu pego meu molde, dobro ele no meio e posiciono aqui, aonde eu parei o corte. Continuo o corte. Esse aqui é o tecido que a gente vai colocar o lastex pra franzir. Aí ficaram assim, 4 partes das costas, 2 da frente e a parte do lastex. E eu vou colocar uma manguinha. Pra cortar a manguinha, é muito fácil, muito simples essa manga, mas eu vou primeiro juntar o corpinho, a frente com as costas, pra depois eu medir quanto que deu aqui na cava e cortar a manguinha. Pra cortar a saia, eu dobrei o tecido, no sentido da auréola aqui, juntei. Eu vou usar toda a largura do tecido para cortar a saia, porque depois a gente vai franzir. Depois que o tecido tá dobrado, eu vou dobrar mais uma vez. O comprimento da saia, seguindo a tabela de medidas, até o joelho, é de 34 centímetros, nesse tamanho que eu estou fazendo, que é 4 anos. 34. Eu quero que fique um pouquinho mais que o joelho, então eu vou colocar com 40 centímetros, posiciono a fita métrica daqui para cima, 40 centímetros, e eu vou acrescentar mais 3 centímetros, vou colocar com 43. Por quê? Porque eu tenho que deixar a margem para fazer a barrinha e a margem de costura na cintura. Então, vou colocar com 43 centímetros. O comprimento é opcional. A gente só tem que lembrar de colocar essa margem para fazer a barra e para fazer a costura na cintura. 43 em todo e corta. Essa aqui é a parte do lastex, olha, que vai ficar nas costas, vai entrar aqui com as costas. Ficou quase no tamanho da frente. Aqui tem 38 centímetros por 15. Esse tamanho aqui é opcional. Você pode colocar mais alto um pouquinho ou menor. Depende do seu gosto. Eu quis colocar com 15 centímetros. É onde vai entrar o lastex, vai franzir e vamos encaixar nas costas. Aqui já tá a saia cortada. Só faltou mesmo eu cortar a faixa da cintura, que eu vou cortar agora com vocês. Aqui eu vou pegar a frente. Eu já cortei o pedacinho que vai entrar na frente. Ele tem 8 centímetros. Pelo tamanho que tem a frente aqui, ó. Se você quiser cortar uma faixa mais grossa, é opcional. Eu cortei com 8 centímetros porque eu vou dobrar e eu vou costurar dobrado aqui. Vai ficar com 4 centímetros. Agora eu vou cortar a faixa das costas. Pra cortar a faixa das costas, o que eu fiz? Eu dobrei o tecido, que sobra um pedaço bom pra cá, olha. Ficou mais ou menos uns 10 centímetros. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma faixa que fique nessa direção da faixa da frente, na verdade, porque vai encaixar aqui. Só que eu tenho que deixar 1 centímetro a mais, porque vai ser a margem de costura. Porque essa faixa das costas, eu vou ter que costurar do avesso e depois virar pro lado direito. Então, ao invés de eu cortar aqui, olha, com a mesma medida da faixa da frente, eu vou dar um pouquinho a mais, de meio a 1 centímetro a mais pra começar. Assim. Tá vendo? Essa aqui vai ser a margem de costura. Eu vou costurar. Quando eu virar para o lado direito, vai estar no mesmo tamanho da faixinha da frente. Aí, o que eu vou fazer? Ao invés de eu seguir a régua reta, eu vou ir inclinando ela. Tá vendo? Ao invés de eu seguir assim, eu vou inclinar para poder abrir a faixa. Vai ficar mais grossinha na ponta do laço. Peguei o esquadro aqui porque é maior. Então, tá aqui. Eu vou iniciar. Eu já marquei o tamanho aqui, ó. Que tem que ser um pouquinho mais que a faixa da frente. Vou posicionar o esquadro, mas eu vou levantar ele, ó. Eu inclinei ele. Ele não está reto. Eu quero que ela fique mais grossinha na ponta. Então, eu vou inclinar um pouquinho e vou passar o risco. Você vai decidir o tamanho que você quer, tá? Você pode
fazer mais longo um pouquinho, mais curto, é opcional. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu não vou descer reto aqui. Eu vou descer também dando uma inclinada. Ao invés de eu fazer essa linha reta, eu vou fazer essa linha dessa forma, olha, inclinada. Vendo? Vou fazer isso, vou cortar essa faixa e vou usar ela pra fazer novamente a faixa que vai do outro lado. Aí eu vou fazer aqui, eu aumentei um pouquinho, tá? Aumentei aqui 5 centímetros. Aqui dobrei o tecido. Posiciono a faixa aqui, olha, dobra com dobra. Vou fazer a marcação e vou cortar novamente. Agora a gente pode deixar pelo lado avesso mesmo e passar uma costurinha. Vamos começar aqui. Deixa essa parte aqui aberta, que vai ser por onde a gente vai virar. Feito isso, é só cortar o excesso de tecido em volta da costura e das pontinhas. Vamos começar costurando a faixa na frente e passar uma costurinha com uma margem de meio centímetro nas laterais e aqui embaixo. Vamos posicionar a faixa que a gente vai colocar pro laço aqui em cima, olha, dessa forma. Nós vamos passar uma costura, que depois quando virar para as costas, vai ficar assim. Só que essa faixinha das costas, ela tem que ser um pouquinho menor que a frente aqui, para depois não prender, quando a gente colocar as costas aqui. Vocês vão entender depois. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma preguinha aqui, olha, dessa forma. Dobrei, juntei, fiz uma preguinha, tá vendo? Aí eu vou posicionar aqui. Ó, a faixa das costas, ela não pode começar aqui deixando esse espaço aqui, ela tem que começar rentinha com a faixa de cima. Ela tem que começar rentinha aqui, tem que sobrar aqui embaixo. E vamos costurar ela aqui. Tá vendo aqui? Bem rente a essa parte de cima. Coloque um alfinete e passe a costura com a margem de meio centímetro aqui. Aqui, ó, fiz a preguinha, alfinetei, coloquei bem rente a faixa de cima. Aí quando virar, ela vai ficar com uma preguinha assim, ó, pras costas. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra faixa. Lembrando que eu coloquei a costura da faixa pra baixo. Então, do outro lado, eu coloquei a costura pra baixo, então tem que colocar a costura pra baixo desse lado também. Vai ficar o biquinho da faixa pra baixo, olha. Aí elas ficaram assim, olha, sobrou mais ou menos 1 centímetro aqui embaixo. Agora a gente vai juntar as costas aqui com a parte da frente. A gente vai pegar, olha, uma banda das costas e vamos posicionar. Vai ficar o direito com o direito do tecido e fazer a mesma coisa do outro lado. Pega uma parte, a outra parte, vira e vai encaixar aqui, ó, na cava certinho. Vamos passar uma costurinha unindo aqui no ombro com a margem de 1 centímetro. Aí fica assim, com os ombros costurados, a gente reserva a parte da frente e vamos fazer a mesma coisa com o forro. Colocar o forro da frente com o direito para cima, posicionar as costas com o direito para baixo e unir no ombro. A gente vai posicionar o forro aqui em cima para poder juntar o forro com o corpinho. Só que, antes disso, eu vou fazer uma manguinha com um babadinho para colocar aqui. Para fazer isso, eu vou medir com a fita métrica em pé quanto que tem aqui na cava, ó. Costa e frente juntas, quanto que vai dar. Então, a gente coloca a fita métrica em pé e vem rodando ela. Aqui deu 29 centímetros. Então, o tamanho que eu vou cortar para fazer a manguinha é o dobro desses 29 centímetros. Porque eu vou franzir. Aqui vai ser uma faixa com 58. Aí eu cortei 2 faixas com 58 centímetros por 12 para fazer a manguinha. O que eu vou fazer? Eu vou virar do avesso. Ó, eu dobro ela. E vou passar uma costurinha dessa forma aqui, ó. Dessa pontinha. Eu venho arredondando. Você pode, antes de passar a costura, pode até cortar. Quer ver? Junta as 2 pontas. Ó, dobrei, juntei. Agora sim. Eu vou cortar fazendo um desenho assim, ó, arredondado. Deixa eu desenhar a primeira caneta antes de cortar, pra mostrar pra vocês. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa com a outra. Dobro, com o direito para dentro, ó. Que eu vou riscar aqui fora, do lado avesso, né? Junto as 2 pontas. Aí eu vou colocar isso aqui em cima, pra eu cortar o mesmo tamanho, pra fazer o desenho. Agora eu vou na máquina, vou passar uma costurinha fechando. Dessa pontinha, venho até aqui no centro. Vou deixar só uma aberturinha pra eu poder virar pro lado direito. Começo nas pontinhas, venho, fecho e paro aqui, viro pro lado direito. Porque assim vai ficar um acabamento mais bonitinho, não vai ter barrinha na manga. Já costurei, eu vou cortar o excesso de tecido das pontinhas e de toda a manguinha. E vou virar pro lado direito. Agora eu vou passar uma costurinha pra franzir nessa parte aqui de baixo da manguinha. E vou puxar pra franzir de forma que fique do tamanho da cava. Aí essa costura de franzir, eu faço com o ponto mais largo da máquina. No meu caso aqui é o ponto 4, que eu tenho na máquina. Eu inicio aqui sem o retrocesso, deixo o ponto solto, passo uma costurinha e paro aqui sem fazer o retrocesso também. Porque aí eu vou puxar um dos fios, ou de cima ou de baixo, e vou franzindo. Se você preferir, pode passar 2 costurinhas, uma ao lado da outra. Bem encostadinho uma ao lado da outra. Aí feita a costura, eu pego um dos fios, que é o de baixo, de cima, e eu venho puxando e espalhando franzido. Se você quiser passar 2 costuras, fica mais fácil para franzir. Fica um franzido mais bonito também, vai ficar mais cheio. Mas assim dá pra fazer, é só ter paciência. Cuidado pra não arrebentar a linha. Vendo? Vai ficando toda franzidinha. Aí depois de franzir, eu dobro a manguinha, pontinha com pontinha, pra achar aqui o meio. Quando eu acho o meio, eu faço um sinalzinho, que vai ser onde eu vou alfinetar com a costura do ombro.
Aí eu jogo ela aqui por cima do ombro. Essa parte aqui vai ficar virada do lado direito. Jogo ela aqui por cima. Alfineto essa parte que eu marquei na costura do ombro. Agora eu venho distribuindo ela e fechando até aqui na pontinha. Inclusive, essa parte que não tá franzida, eu tenho que alfinetar aqui junto, porque vai ser costurada. Se precisar, você pode franzir, ó, a linha tá aqui. Você puxa um pouquinho mais, solta um pouquinho mais, tá bom? Aí aqui, olha, eu tenho que puxar um pouquinho mais, franzir um pouquinho mais, pra poder chegar até aqui na pontinha. Tá vendo? A gente deixa a linha, vai franzindo de acordo com a necessidade aqui. Aqui eu prendi uma manga, olha, a gente tem que deixar 1 centímetro sobrar aqui na frente e também nas costas. Aí sobrou 1 centímetro aqui e 1 centímetro na frente. Porque depois a gente vai ter que unir as laterais. Então tem que sobrar, olha, esse 1 centímetro pra gente poder fechar, tá bom? Então vamos colocar a outra manguinha e continuar a nossa costura. Agora, antes da gente colocar o forro aqui por cima, a gente vai preparar o lastex pra colocar. Então vamos lá. Nessa parte aqui, eu vou fazer uma barrinha com meio centímetro. E depois eu vou fazer outra barrinha, outra dobrinha, com 1 centímetro. Porque eu vou passar um elástico aqui. Depois que a gente pregar o lastex, eu vou botar um elástico de acabamento nessa parte de cima. Então a gente vai fazer esse túnelzinho. Aí fica assim, já fiz o túnelzinho. Agora eu vou passar o lastex. Aí aqui na parte de cima da máquina, eu deixo a linha normal e coloco o lastex embaixo da mesma forma. Encaixo a bobina e passo o lastex aqui dentro daquela valinha onde a gente passa a linha, olha. Passei ali. Essa caixinha tem como você folgar e apertar esse parafusinho com uma chave. Você pode folgar ou apertar, você vai fazer alguns testes no pedacinho de retalho pra ver como que tá. O lastex a gente costura do lado direito do tecido, como direito para cima mesmo, porque o lastex vai ficar embaixo. O que vai aparecer em cima é a linha. Olha, vou fazer aqui os testes pra ver como que tá saindo. Vou continuar aqui. Vou fazer uns testes aqui. O primeiro teste que eu fiz, a linha arrebentou. Aí eu vim aqui, passei novamente, aumentei um pouquinho o ponto da máquina. Vou fazer outro teste. O lastex na bobina, quando você for enrolar, ele não pode estar apertado, não. Ele tem que ser enrolado com uma leve pressão, é bem pouquinho. Ó, esse ficou bom, só não ficou porque eu não dei o retrocesso direito aqui, aí a linha soltou. Mas ele ficou bom. Aumentei o ponto, ficou legal. Então vamos lá. Lembrando que tem que fazer o retrocesso para iniciar. Então é isso, se você quiser folgar um pouquinho o parafuso aqui, você folga, faz uns testes antes. Faça aqui o retrocesso. Eu fiz algumas linhas para me ajudar a vir em linha reta, mas você pode se guiar pelo pezinho calcador. Faça um retrocesso aqui no final, posiciona ao lado, baixa o calcador e vem. Ó, vem esticando, onde já está franzido, a gente tem que esticar. Depois que eu passei o lastex, eu vou passar o elástico aqui dentro do túnel. A gente fez um túnelzinho, né? E esse elástico tem que ter esse tamanho aqui, olha, do lastex sem estar esticado. Tem que ficar no tamanho normal aqui. O meu elástico ele tem um pouquinho mais de meio centímetro, tem quase 1 centímetro. É só passar ele aqui dentro e costurar nas duas pontinhas. Feito isso, você vai colocar o lastex posicionado aqui nas costas, de forma que fique direito com direito do tecido. Vai encaixar ele aqui direitinho. E vai passar uma costurinha até aqui embaixo, prendendo. Apenas de um lado por enquanto. Com o lastex já preso de um lado, você põe ele pra cá, ó, ele vai ficar aqui dentro. Põe as manguinhas, o babadinho para dentro também. A faixa, cuidado pra não prender na hora que for costurar. A gente vai costurar com cuidado. E a gente vai jogar o forro aqui por cima, dessa forma, olha. Vai ficar estampa com estampa, tá? Vai ficar direito com direito do tecido. A gente vai pegar as costuras do ombro e vamos unir, ó, costura com costura. Põe aqui um alfinete. Do outro lado a mesma coisa. Une primeiro as costuras do ombro. Aí agora a gente vai costurar as cavas. Com muito cuidado para não prender a manguinha na costura, tá? Quando for costurar, vai empurrando ela pra dentro. Fecha as cavas. Fecha o decote, mas o decote a gente não vai fechar todo. A gente vai começar aqui, nessa pontinha, olha, onde a gente começou o lastex. Vamos fechar o decote da frente e vamos parar, deixando o decote das costas a metade aberta. A metade não, mais a metade, né? O tanto que vai entrar a outra ponta do lastex aqui. Então, você vai fechar só um pedacinho das costas. Começa aqui no decote, fecha o decote e para aqui. Parou aqui, aí você pode fechar a cava e também a outra cava. Nas laterais, por enquanto, não fecha. Agora que a gente já costurou na cava e no decote, a gente vai dar leves piques em toda a parte curva. Todas essas partes curvas,
você vai dar esses piques. Como a cava ficou muito grossa por causa da manguinha, o aladinho franzido, eu vou dar essa refilada. Ao invés de fazer pique, eu vou refilar. Vou cortar o excesso de tecido. Aí, como que a gente faz agora? Com o forro pra cima, olha, aqui tá a frente, direito do vestidinho, tá pra baixo, e aqui o forro pra cima. O lastec tá aqui com o lado direito pra baixo. A gente vai pegar a parte das costas, que tem estampa, vamos tirar aqui, olha, essa parte do forro, e vamos unir o lastex com as costas. Assim, estampa com estampa. Vamos colocar aqui bem rente e passar uma costurinha pra prender o lastex aqui. Aí, daqui a pouquinho a gente vai embutir. Aí eu já costurei, tá preso aqui. O que a gente faz agora? A gente pega essa parte que ficou aberta, olha, joga pra cá. Vamos pegar essa costurinha, onde a gente parou. Lembra que a gente não fechou as costas todas? A gente fechou só um pedacinho? Então, a gente tem que pegar essa costura aqui, olha, do lado avesso. Abre um pouquinho com a mão. E unir essa parte aqui do forro com a parte principal das costas. Vai ficar um sanduichinho, vai ficar o forro, o lastex no meio e as costas aqui. Assim. Agora, a gente vai fechar essa costurinha daqui, onde a gente parou, até lá embaixo. Agora, a gente vai fechar as laterais. A gente pega a costura no final da cava, ó, e junta, costura com costura, abre. Juntei aqui, ó. Vou botar um alfinete. Agora, eu vou unir aqui, ó. Costa com frente. Vendo aqui? Passa uma costurinha. E aqui do outro lado também. O forro das costas com o forro da frente. E passa a costura. Agora, a gente vai fechar a saia. O tecido da saia, ele tem 1,40 m. Deixa eu ver por quanto que eu cortei aqui. Por 41 centímetros. O tamanho que eu tô fazendo é 4 anos. A gente vai fechar aqui pelo lado direito para fazer a costura francesa. Vamos fechar, passar uma costurinha com a margem de menos de meio centímetro aqui do lado direito. Isso mesmo, lado direito. Depois a gente vai rebater essa costura para o lado do avesso. Agora que eu fechei bem na pontinha. Mas se você precisar, você dá uma refiladazinha. Você pega e corta o excesso de tecido para ficar bem na pontinha. Depois que a gente faz isso, a gente vira do avesso. E vamos rebater essa costura aqui do avesso. Com a margem de meio centímetro. Uma margem que tampe essa beiradinha que a gente deixou de tecido. Pode ser meio centímetro. Se o seu ficou um pouquinho maior, pode ser com 1 centímetro. Desde que esconda aquela parte que ficou ali dentro, com o tecido. Vamos passar essa costurinha aqui do avesso, que aí o acabamento vai ficar todo embutido. Essa é a costura francesa. Aí fica assim o acabamento, lá do avesso e o lado direito. Tá tudo embutido. Vamos passar uma costura para franzir essa parte da cintura do vestido e fazer a barrinha. Já podemos dobrar 2 dobrinhas com 1 centímetro para fazer a barra. E vamos fazer a barrinha e vamos passar a costura na cintura para franzir. Lembrando que essa costura para franzir é sem fazer o retrocesso e com o ponto mais largo da máquina. Aí aqui eu franzi a saia e joguei o franzido mais para frente e a parte das costas quase não ficou franzida. Tá vendo? Ficou mais abertinho. E eu fui espalhando o franzido mais para as laterais e para frente. Aí espalhei direitinho. Bem espalhadinho na frente. E a parte das costas, eu vou ter que encaixar aqui, ó. O lastex, ele vai ter que pegar uma ponta aqui e a outra aqui. Essa ponta vai ter que vir até aqui e essa aqui. Porque aí quando a gente costurar, vai fazer assim. Tá vendo? Ele vai franzir a parte das costas. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que achar o meio do lastex primeiro e posicionar o meio do lastex com a costura aqui no meio das costas. Então, eu vou dobrar o lastex, olha, costura com costura, para poder achar o meio e fazer um piquezinho. Achei o meio, faço um pique bem no centro. Agora tá marcado. Aqui eu virei a saia do avesso e o corpinho eu deixei para o lado direito. Vou colocar o corpinho aqui dentro da saia, com as costas aqui para cima, né? Vou unir a costura no centro das costas com esse pique que eu dei, com o meio do lastex. Coloco um alfinete para segurar. Agora, o que a gente vai fazer? Você vai ter que esticar o lastex até aqui, ó. Onde não ficou franzido no vestido. Essa parte das costas que não ficou franzida. Você vai unir, não precisa esticar, mas na hora de costurar tem que esticar. Junta aqui, essa parte que vai ser a lateral da saia. As costas ficou bem pouquinho franzido, tá vendo? Ficou só um embebidozinho. Que a gente vai fazer assim, ó. Quando for costurar essa parte do lastex, a gente costura esticando. Que é o lastex que vai franzir as costas. Faz a mesma coisa aqui do outro lado, olha. Ó, veja que vai sobrar tecido da saia, normal. Quando costurar, que vai se igualar com o lastex. E eu termino de alfinetar todo o restante da saia. Ó, o corpinho na parte da frente, com muito cuidado para não prender a fita. Lembrando que a gente tem que observar, a gente deixou essa margem aqui para fazer essa costura, de prender a saia no corpinho. Então, cuidado para quando for passar a costura, não passar prendendo a fita. Empurra ela, joga lá para dentro. Espalha o franzido de novo, para ver se não saiu na hora do lugar. Fica bem certinho. Vamos terminar de alfinetar aqui o corpinho, ó. O corpinho você pode alfinetar
a frente, né, e o forro junto, porque essa parte aqui a gente não vai embutir. Você pode fazer uma costura, primeiro a gente vai fazer a costura, né, prendendo. Depois a gente vai poder fazer ou zigue-zague ou uma costura no overlock. Então prende aqui o meio da frente com o corpinho e termina de alfinetar. Aqui eu alfinetei, ó, eu franzi a saia de forma que fica do tamanho do corpinho. E essa parte do lastex aqui sobrou tecido nas costas para poder esticar. Vamos ali na máquina passar a costura e eu vou começar passando pelo lastex. Para poder já esticar essa parte aqui e ficar bem certinha. Depois eu fecho. Aqui, vou posicionar o lastex aqui. Abaixo a agulha, faço um retrocesso. Deixei a margem de 1 centímetro. Depois que eu fiz o retrocesso, o que eu tenho que fazer? Vou tirar no alfinete. Ó, sobra tecido e o lastex tá aqui. Eu tenho que esticar de forma que o tecido se iguale com o lastex. Tá dando pra vocês enxergarem aí? A máquina tá sem a luz, mas eu acho que tá dando pra ver, né? Ó, o lastex tá aqui embaixo e o tecido sobrando aqui. Aqui é a costura no meio das costas e aqui é o meio do lastex. Eu estico de forma que o tecido se iguale e fica do mesmo tamanho do lastex. Aí eu costuro esticando. Espalha o franzidinho, bem devagar. Sempre que for parar pra puxar com a agulha abaixada, tá bom? Parei pra ajustar o tecido, parei pra puxar. Deixo a agulha abaixada, estico novamente, ajeito e venho. Parar pra puxar de novo. Deixo a agulha baixada, estico o tecido, alinho aqui e venho. É só costurar esticando e arrumando o tecido. Ó, estica, costura. Terminando essa parte do lastex, é só continuar em toda a volta da cintura. Aí você faz o acabamento nessa costura do meio com o overlock ou com o zigue-zague. Eu vou fazer com o zigue-zague porque eu não tenho overlock. E eu já volto pra mostrar a vocês o vestido pronto. E assim que ficou, gente, nosso vestido depois de pronto. Esse modelinho ele pode ser usado para fazer um modelo de festa. Olha o detalhe dessa manguinha toda embutida, com essa faixa na cintura, lastex nas costas. Fica muito confortável, não precisa ter zíper, botões. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi útil para você, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Um abraço e até o próximo. Se você tem dificuldade na hora de colocar o lastex, pegue essa dica. Hoje vamos aprender como substituir o lastex. Vou dar um exemplo para vocês com esse vestido. O exemplo que eu quero dar é que assim, essa parte do lastex vai ser esse pedaço aqui nas costas. Até eu tive um pouco de dificuldade na minha máquina para colocar, porque os lastex, eles estavam arrebentando muito, a linha estava arrebentando, então tive muita dificuldade. E da forma que eu vou ensinar vocês, é muito mais fácil e muito mais prático. Então, a medida do lastex, essa medida aqui, ó, que vai ficar, esse quadrado aqui, você tem que cortar o tecido que vai ao lastex, o dobro e mais um pouco. E vai acrescentar uma margenzinha de costura. Então, ao invés de você cortar apenas uma vez, como seria pro lastex, né? O lastex a gente vai precisar apenas de uma peça dessa. Para a colocação do elástico, a gente precisa de duas, tá? Duas peças. Então, esse é o que vai encaixar aqui nas costas. Só que depois que a gente franzir com o elástico, ele vai diminuir o tamanho. Então, a gente tem que cortar 2 vezes o tamanho e mais um pouco. Ou 3 vezes o tamanho, como eu coloquei no molde. Para poder fazer a função do elástico. Agora, a gente vai fechar essas duas partes do tecido de forma assim, ó, direito com direito do tecido, tá? Coloca estampa com estampa, vai ficar aqui o avesso pra fora. E vamos passar uma costurinha com a margem de 1 centímetro, fechando aqui na parte de cima. Deixa as laterais abertas por enquanto, tá bom? Aqui eu vou fazer o retrocesso. Inicio aqui fazendo o retrocesso, ó, já deixei a margenzinha da costura, 1 centímetro, meio centímetro, se você precisar. Agora que a gente já costurou, a gente pode refilar essa parte que a gente vai virar pro lado direito, mas aí você já pode, ó, cortar o excesso de tecido aqui pra não ficar com tanto volume aqui em cima e não atrapalhar passar a primeira carreirinha de elástico. Vira para o lado direito, ó. Se precisar dar uma passadinha e dobre assim. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma passadinha ali só pra sentar a costura e ficar bem retinho. Eu vou fazer vários trilhos pra passar o elástico. Eu já cortei o elástico aqui com a medida daquele quadradinho que eu mostrei a vocês, a medida que eu quero que fique. Aqui eu já passei. Eu vou desenhar os trilhos pra passar o elástico. Os meus elásticos eu já cortei. A medida que vai ficar nas costas é essa aqui. Eu cortei com 1 centímetro a mais pra deixar uma beiradinha de costura aqui e uma beiradinha aqui. Só que esse trilho eu não posso cortar exatamente no tamanho do elástico, na medida do elástico. Eu tenho que deixar uma folguinha de mais ou menos quase meio centímetro. Entendeu? Senão o elástico não vai entrar direito aqui dentro. Ó, eu vou deixar esse espacinho aqui e um espacinho embaixo. Vou fazer o desenho com uma régua. Vou desenhar a linha. Pra colocar todos eles, ó. Todas as carreirinhas que eu vou fazer, vou desenhar até aqui no final, pra poder eu passar as costurinhas. Aí a costura passa aqui pelo lado direito mesmo. Gente, esse é um exemplo que eu tô dando pra botar em uma parte das costas. Mas nada impeça que vocês façam pra colocar as costas inteiras, sabe como? Eu já vi com as costas inteiras. Pra colocar em blusas, vestidos. Feito
a marcação onde eu vou fazer os trilhos, eu venho, faço aqui o retrocesso e passo a costurinha. Faço o retrocesso, tá pronto o primeiro. Aqui eu nem precisa arrebentar a linha, mas se preferir você que sabe. Depois eu corto as pontinhas. Coloco aqui, vou voltar, faço retrocesso aqui, vem. Faço retrocesso e assim eu vou fazendo até o final. Agora vamos começar passando o elástico. Eu vou utilizar esse passador. Ele é como se fosse uma pinça, ó. Prendi aqui, aí tem uma argolinha nele. Só baixar essa argolinha e o elástico fica firme. Vou começar na primeira, né? Aqui em cima. A lógica, né? Introduzir ele aqui, aí eu paro quando ele chegar aqui na beiradinha. Eu paro de puxar o passador aqui dentro, ó. Chegou aqui. Tá vendo? Tô sentindo ele aqui com o dedo. Eu venho aqui na máquina e faço uns retrocessos pra prender. Aqui com a margem também, tá? Pode ser de meio centímetro, desde que fique bem firme. Faça várias vezes o retrocesso. Peraí que a linha deu uma agarrada aqui. Preso aqui, eu acabo de puxar o elástico para o outro lado, ó. Termino de puxar. Saiu aqui, na pontinha, eu vou tirar a pinça, vou segurar. Se quiser, coloca um alfinetinho para não correr o risco de escapar. Dá uma esticadinha para ajustar. Se quiser colocar um alfinetinho, eu vou colocar aqui só para não escapar. Então, façam isso, gente. Coloque o alfinete, porque se escapar aqui, como já está costurado, vai dar um trabalhão para puxar de novo. Então, tirou a pinça, antes de tirar a pinça, põe um alfinetinho aqui, ó, só para segurar ele. Faz aqui o retrocesso na beiradinha também. Certifique que tá costurando o elástico. Agora, você vai fazer em todas as carreiras o mesmo passo. E prontinho, fica assim, um acabamento muito mais bonito. Dá muito mais valor às peças de roupas. E também facilita, né? Para quem tem dificuldade de colocar o lastex, essa é uma ótima solução, uma ótima opção de acabamento. Ó, ficaria assim, encaixado na roupa. Esse que eu fiz é um pouquinho menor, porque é por um tamanho de roupa menor. Mas aqui o tamanho do lastex nas costas é opcional. Tá vendo? Então, se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal se você não for inscrito, para você receber várias dicas de modelagem e costura. Para quem quer adquirir o kit de molde, eu tenho o kit desse vestido pronto em PDF e vários outros. Eu vou deixar o contato da minha loja aqui na descrição para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.